Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Mariana e irei dar início à apresentação do trabalho intitulado Metodologias Ativas na Educação. O grupo que realizou este trabalho é composto por mim, pela Camila, Isabelle, Maria Clara, Michele e Suzane. Bom, antes da gente entrar em metodologia ativa da educação propriamente dita, é importante que a gente contextualize o cenário que estamos imersos e que diferentes épocas, com suas peculiaridades em termos de comportamento social e visão de mundo, exigem diferentes formas de processos educacionais. Neste contexto, a educação está em um impasse diante de tantas mudanças na sociedade, e essas mudanças estão relacionadas às tecnologias da informação e comunicação, que são um conjunto de recursos tecnológicos e computacionais presentes no processo de utilização da informação. As tecnologias da informação e comunicação surgiram no final do século XX e no início do século XXI, e elas alteraram a forma de pensar, modificaram também a relação das pessoas com o mundo, criando novos padrões de comportamento, impondo assim uma necessidade de revisão dos processos educacionais. Assim, essas tecnologias da informação e comunicação impactaram a educação e abriram as portas para novas formas de ensinar e aprender. Então, o paradigma linear com o processo de ensino-aprendizagem centrado no professor foi alterado para um novo paradigma, onde o aluno vai ser o protagonista da sua própria aprendizagem, já que os alunos vivem conectados e imersos em uma grande quantidade de informação, e essas informações se transformam continuamente, onde grande parte delas estão relacionadas à forma de como os próprios alunos estão no mundo. Então, esse movimento dinâmico, que inclusive está representado pela figura à nossa direita, traz à tona a discussão acerca do papel dos estudantes no processo de ensino e de aprendizagem, com ênfase na sua posição mais central e menos secundárias, de meros espectadores dos conteúdos que lhes são apresentados. Além disso, é importante considerar que as práticas sociais inerentes à cultura digital são marcadas pela participação, criação, invenção, abertura dos limites espaciais e temporais da sala de aula e dos espaços formais de educação, onde a aprendizagem não fica restrita ao ambiente da sala de aula, integrando assim diferentes espaços de produção do saber, contextos e culturas, acontecimentos do cotidiano e conhecimentos de natureza distintas. A exploração dessas características presentes nas práticas sociais da cultura digital faz com que seja necessário reconsiderar o currículo e as metodologias de ensino, colocando assim os alunos no centro do processo educativo e focando na aprendizagem ativa desses indivíduos.
A escola tradicional como a gente conhece hoje organiza os conhecimentos de forma hierárquica e apresenta isso aos alunos de forma progressiva, assumindo que todos os estudantes possuem um mesmo ritmo de aprendizado. Mas na sociedade que a gente vive hoje, que integra cada vez mais o conceito benéfico das diversidades e das particularidades de cada indivíduo, e que, ao mesmo tempo, passa a exigir que os profissionais e as pessoas sejam cada vez mais versáteis e capazes de se auto-aperfeiçoar, o modelo de ensino também vem se adaptando. Para isso, as instituições de ensino hoje precisam integrar cada vez mais as formas de metodologias ativas, no sentido de preparar esses futuros profissionais e atender às demandas da sociedade que vem mudando. Então, as instituições hoje, além delas terem a responsabilidade de formar um profissional com conhecimento técnico, busca-se também formar um profissional que tenha desenvolvido a sua dimensão socioemocional e desenvolvido outras habilidades, como, por exemplo, uma postura ética, a colaboração com outros profissionais, a resiliência para se adaptar a diferentes cenários que ele possa vir a encontrar na sua vida profissional, bem como a capacidade de pensamento crítico e de desenvolvimento de propostas e sugestões para melhoria e mudança desses cenários que ele possa vir a encontrar. Bom, diante do que foi visto até agora, fica bem claro que as metodologias tradicionais usadas no ensino, elas já não são bem aceitas, né? E as metodologias ativas, elas vão apresentar uma excelente estratégia de ensino. E alguns exemplos de metodologias ativas que vão ser abordadas durante esse trabalho são ensino híbrido, estudo de casos, sala de aula invertida, instrução entre pares e aprendizagem baseada em problemas. Diante do contexto apresentado até então de inovações tecnológicas e a demanda por um ensino mais dinâmico, no qual o aluno passa a ser mais ativo, construindo seu processo de ensino-aprendizagem, surgiu a proposta do ensino híbrido. O ensino híbrido busca unir características do ensino presencial com o uso de tecnologia digital, online ou à distância, mesclando o tradicional com os novos recursos virtuais e tecnológicos. Os alunos estudam através de ambientes virtuais de aprendizagem e também realizam atividades presenciais em salas de aula. Dessa forma, o uso de diversos métodos visa facilitar a assimilação do conteúdo e contribuir para a integração entre os estudantes. Esse tipo de ensino oferece aos alunos novas oportunidades de aprendizagem, tornando-as mais personalizadas. As atividades online dão aos alunos maior autonomia e flexibilidade de horário para os estudos. Já os momentos presenciais oferecem a oportunidade de interação com o grupo e orientação das atividades pelo professor. No Brasil, a passagem da modalidade presencial para a educação à distância e para o ensino híbrido foi possível em 2004, com autorização do Ministério da Educação. O ensino híbrido não objetiva substituir ou extinguir o ensino tradicional, mas sim reunir as melhores características de ambos, promovendo uma combinação desses dois fatores de aprendizagem, sala de aula presencial e virtual. Então, complementando-se e agregando novos valores à educação, com aperfeiçoamento de criatividade, estímulo da capacidade de manter o foco e atenção, aprimoramento de conhecimentos de informática e o uso de internet. Todos esses fatores de forma a contribuir para um aprendizado mais amplo. Em contrapartida, existem dificuldades na utilização e implementação do ensino híbrido, de forma que possa contemplar o maior número de pessoas. A disparidade de idade entre os alunos de ensino superior é um fator que contribui para uma turma mais heterogênea, que pode aceitar bem ou ser mais resistente ao uso de tecnologias. Além disso, a diferença de acesso às tecnologias entre os alunos é um ponto-chave para a implementação do ensino híbrido. Alunos e professores precisam
Não só ter acesso, como também ter familiaridade com as tecnologias que serão utilizadas para que as atividades virtuais de aprendizagem sejam bem-sucedidas. Outro aspecto importante é a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais, como alunos com deficiências auditivas, visuais ou com algum tipo de comprometimento mental, psicológico e cognitivo, representando uma necessidade e um desafio para que este tipo de ensino seja mais inclusivo, exigindo preparo e capacitação de toda a equipe, incluindo dos outros alunos. Enfim, essa mistura de tecnologia, ambiente virtual e modelo tradicional de ensino visa um pensamento crítico, com lógica, argumentação para seus alunos, assim como a formação de mais questionamentos que poderão ser respondidos através de processos de ensino-aprendizagem, como as metodologias ativas que veremos a seguir. Os estudos de caso é uma metodologia que eu acredito que a maioria aqui já deve ter tido contato em algum momento, que faz uma abordagem de conteúdo pelo estudo de casos que são baseados em situações reais ou que poderiam ser reais, e muitas vezes esses casos são presentes na rotina dos estudantes ou vão estar presentes na prática profissional deles. Os casos eles não costumam ter uma única solução, até para estimular a discussão entre os estudantes, e também é possível que quando esse caso for apresentado para os estudantes, que o caso apresente o relato todo da situação, incluindo a solução que foi dada para ele, para que os estudantes analisem, incluindo a resolução que foi dada para aquele caso, né? Então, de uma forma resumida, o caso é apresentado para os estudantes, eles vão analisar as bibliografias e os conhecimentos que são necessários, né, para resolver aquele caso, e eles vão discutir em pequenos grupos. Depois, essa discussão ela passa para grupos maiores ou para a turma toda e é finalizada pelo professor, né, que ele faz uma avaliação do que foi apresentado pela turma e ele pode retomar ou abordar novamente alguns pontos importantes do assunto que tenham permanecido descobertos ou que os estudantes ainda tenham ficado com alguma dúvida. Quando esses casos eles são elaborados, né, eles são elaborados em torno de alguns objetivos de aprendizagem, que é para desenvolver habilidades e competências dos alunos, e também por questões que devem ser respondidas por eles, referentes ao assunto que o caso está abordando. O estudo de caso, ele pode ser usado como atividade individual, mas quando ele é usado como atividade em grupo, ele tem várias vantagens, que possibilita a interação maior entre os estudantes e que eles se ajudem mais durante a resolução dos casos, estimula o trabalho em equipe dos estudantes e também mostra a diversidade de interpretações que podem existir frente ao mesmo assunto, né? O estudo de caso, ele é uma ferramenta de ensino que ajuda a conduzir os alunos para que eles compreendam e explorem melhor os casos que são apresentados a eles, ajuda a aprimorar as habilidades de resolução de problemas e para que eles desenvolvam um caráter crítico, que é necessário não só na vida acadêmica, mas também vai ser necessário na vida profissional desses alunos no futuro. O estudo de caso ele é interessante porque ajuda, faz, né, com que os estudantes utilizem a base teórica que eles adquiriram em situações práticas, né? Então mostra uma aplicabilidade prática dos conhecimentos teóricos que eles têm. A sala de aula invertida é um tipo de metodologia ativa onde ocorre a reversão do ensino tradicional.
No ensino tradicional, o professor ele utiliza o espaço físico da sala de aula para transmitir informações para os alunos, e após a aula, o aluno estuda as atividades propostas. Já no modelo de sala de aula invertida, como ilustrado pela imagem, os estudantes fazem, em um primeiro momento, a atividade reflexiva fora da sala de aula. E essa atividade ela pode ser uma leitura, a visualização de um vídeo, no qual o conteúdo e as instruções são estudadas online. Em um segundo momento, aí sim, na sala de aula, vai ser realizada a assimilação do conhecimento. E essa assimilação ela pode ser feita através de atividades práticas, como resolução de problemas e projetos, discussão em grupo e laboratórios. O primeiro estudo acerca dessa metodologia, ele iniciou na década de 90, na Universidade de Harvard. Com a popularização do uso das tecnologias, foi rapidamente disseminada em todo o mundo. E atualmente, aqui no Brasil, já existem algumas experiências em escolas e universidades que aplicam a sala de aula invertida como uma inovação na educação. É o caso da Universidade de São Paulo, onde o professor Moran está envolvido em diversos projetos que incluem as metodologias ativas. E para que essa metodologia, para que a sala de aula invertida ela seja aplicada com sucesso, recomenda-se que as atividades em sala de aula envolvam uma grande quantidade de questionamento, resolução de problemas e de outras atividades de aprendizagem ativa, obrigando assim o aluno a recuperar, a aplicar e ampliar o material que foi aprendido online. Além disso, é importante que os alunos recebam feedback imediatamente após a realização das atividades presenciais. Outro tipo de metodologia ativa é a instrução entre pares. Ela foi desenvolvida na década de 1990 pelo professor Eric Mazu, da Universidade de Harvard. Essa metodologia ela envolve, compromete e mantém atentos os alunos durante a aula por meio de atividades que exijam de cada um a aplicação dos conceitos fundamentais que estão sendo apresentados e, em seguida, a explicação desses conceitos aos seus colegas. Ela ocorre da seguinte maneira: o professor disponibiliza o material a ser estudado. Os alunos devem realizar a leitura do material antes da aula. No dia da aula, o professor faz uma breve exposição do conteúdo de forma oral. Vai ocorrer a aplicação do teste de forma individual e os alunos podem utilizar cartões de respostas, aplicativos de múltiplas escolhas, formulários do Google, espaço interativo no portal acadêmico. Então, o professor ele avalia a quantidade de erros e acertos do teste e mostra os resultados para a turma, sem, no entanto, revelar a resposta correta de cada questão. Caso a taxa de acerto seja alta, faz-se uma breve conclusão sobre o conteúdo estudado. Se o nível de acertos for baixo ou médio, o professor explica novamente o conteúdo e os alunos são incentivados a discutir com seus colegas. Com isso, todos os alunos são engajados na construção do conhecimento. Após a discussão, novamente as questões são respondidas e agora espera-se que a quantidade de acertos aumente. Uma vez alcançados os objetivos da aula, o professor apresenta as respostas corretas do teste e faz uma avaliação geral de cada pergunta com a turma. A aprendizagem baseada em problemas foi criada na Faculdade de Medicina da Universidade Canadense de McMaster no final dos anos 60. É uma metodologia focada no aluno. Ela promove a aprendizagem a partir do conhecimento prévio que o aluno já tem. Então, ela pega problemas da realidade do aluno e traz para a sala de aula para serem resolvidos. Ela tem como uma finalidade, fazer com que aflore a curiosidade e a criatividade desse aluno. Então, ela vai promover uma autonomia, o julgamento de avaliação, o raciocínio crítico e o raciocínio investigativo, juntando também elementos psicossociais, históricos e ambientais. E, com isso, o aluno vai conseguir construir o seu próprio conhecimento. A ABP tem como objetivo educacional fornecer a aprendizagem ativa, que é quando o aluno vai questionar e investigar a resposta daquele problema, a aprendizagem integrada, que vai fazer com que haja a busca do conhecimento dos sistemas que envolvem todo o tema que vai ser abordado, a aprendizagem cumulativa, que quanto maior for o grau de complexidade daquele problema, mais
ele vai chegar perto do mercado, né, da realidade do mercado. E a aprendizagem para compreensão, que é quando o aluno vai poder pôr em prática tudo aquilo que ele aprendeu, mas que vai ter um feedback, vai ter uma reflexão depois, né? Ele vai sentar com o seu grupo e com o seu tutor e ver se aquilo que ele, se o que ele chegou, né, se a teoria que eles chegaram é correta ou não, ou se precisa ser melhorada. A ABP ela vai ser desenvolvida em 3 processos. O desenvolvimento das habilidades de argumentação, que vai ser direcionada, né, e facilitando o processo da resolução do problema. O processo orientado pelos estudantes, completamente orientado por eles, e os estudantes que vão determinar o assunto, o tempo e as fontes que serão utilizadas para resolver esse problema, podendo ou não ter a ajuda do tutor. Para que o grupo se desenvolva e complete o ciclo de aprendizagem, é necessário que eles passem por 7 fases. Quais são essas fases? A primeira é a identificação e esclarecimento de termos desconhecidos dentro daquele problema. É ver aquilo que eles sabem e aquilo que eles ainda não sabem. A segunda fase é identificar quais são os problemas. A terceira fase é formular as hipóteses, ou seja, é aquela chuva de ideias, né, que a gente chama de brainstorming. A quarta fase é o resumo dessas hipóteses. A quinta fase é a formulação dos objetivos de aprendizagem. O que vamos aprender com esse problema? A sexta fase é o estudo individual do objetivo de aprendizagem, é ver aquilo que o aluno conseguiu adquirir de conhecimento. E a sétima fase é a rediscussão do problema, visto que agora, né, existem novos conhecimentos adquiridos. Então, como aplicar a ABP? Nós vamos pegar todos os alunos que irão participar, dividi-los em grupos, determinar a função e apresentar um problema. As funções dos integrantes são de estudante coordenador, que é aquele que vai liderar o grupo, né, encorajar, manter a disciplina, controlar o tempo, né, e assegurar que tudo está sendo anotado. O estudante secretário, ele vai registrar todos os pontos relevantes a serem apontados pelo grupo. Vai ajudar a ordenar o raciocínio, vai participar das discussões e registrar as fontes que estão sendo utilizadas. Os outros membros do grupo vão acompanhar todo o processo, participar das discussões, ouvir e respeitar a opinião do outro, fazer questionamentos, procurar alcançar o objetivo de aprendizagem. E o tutor é aquele que vai estimular a participação do grupo, coordenar a dinâmica do mesmo, verificar a relevância dos pontos anotados, prevenir o desvio de foco, assegurar que o grupo atinja o objetivo de aprendizagem e verificar se todos entenderam as questões discutidas. Mas a ABP é uma metodologia ativa aplicável? Bem, como vantagem, a gente vai ter a interdisciplinaridade, que é a junção de todas as disciplinas da graduação que foram vistas até aquele momento que o aluno começou a praticar essa metodologia. Então, tem uma maior interação, né? Você junta o conhecimento, não tem mais aquela questão das disciplinas separadas. Você tem muitas atividades práticas, e isso é muito bom, principalmente para aquele aluno que está no final da graduação. Ela vai promover uma habilidade de comunicação em grupo. Hoje em dia isso é essencial para poder se desenvolver num local de trabalho, principalmente em profissões que precisam do trabalho em grupo. Mas como limitação, ela vai ter a evolução profissional, ou seja, não adianta aplicar essa metodologia em alunos que estão começando o curso. Você precisa que ele já tenha uma carga, né, já tenha um conhecimento prévio. O professor não tem controle total da situação e não há aquela transmissão de conhecimento direto. Então, muitas vezes há um empecilho porque o professor, tanto o professor quanto o aluno, eles não estão acostumados com essa metodologia e para eles pode ser uma barreira. A falta de experiência dos professores e alunos, ou seja, não é ensinado esse tipo de metodologia, né? Ela tem que ser aprendida, né? Não há cursos, não são todas as faculdades, não são todas as universidades que aplicam essa metodologia. E precisa de um investimento em recurso. O aluno precisa ter acesso à tecnologia, acesso a livros e a esse conhecimento. Ele precisa de um lugar que ele possa buscar esse conhecimento. Então, assim, tem essas vantagens e desvantagens, e isso vai depender muito do objetivo da universidade, né, e da faculdade que o aluno está fazendo. Quando a gente fala dos benefícios que a gente obtém quando uma instituição de ensino estabelece as metodologias ativas, o primeiro deles é o rompimento com o modelo tradicional de ensino.
A superação desse modelo tradicional abre novas possibilidades práticas e novos significados nesse processo de ensino-aprendizagem. Um dos benefícios mais enfatizados dessa metodologia também é o desenvolvimento da autonomia do aluno. Aqui, o termo autonomia considera um sentido mais amplo do indivíduo, envolvendo um estímulo de criatividade, de reflexões mais profundas sobre o papel social de cada um, sobre a vocação desse indivíduo e o senso de autenticidade dele, ajudando esse indivíduo a compreender melhor o seu lugar na sociedade e a construir a sua própria história. Citando Freire, para se referir a uma visão dialética de autonomia, o sujeito autônomo é aquele que se utiliza das suas experiências para refletir sobre a sua própria realidade e, a partir dessa reflexão, propor mudanças. Quando o pensamento desse indivíduo é limitado por reflexões ou significações pré-definidas, a capacidade de mudança também está restrita àquelas limitações impostas. Ou seja, nesse sentido, quando a gente fala de autonomia, um indivíduo que tem o seu pensamento crítico estimulado, ele é capaz de propor mudanças mais criativas e mais amplas quando ele precisar encarar mais para frente na sua vida profissional um cenário que precise de alterações. Além desse ponto central, essas metodologias também acabam exigindo uma melhoria nos hábitos de estudo dos alunos, já que estimulam e necessitam que os alunos tenham uma maior curiosidade e uma maior busca pelos conhecimentos por si próprios. Dessa forma, também permite o ensino de forma mais dinâmica, e esse também é um dos benefícios das metodologias ativas, como a gente já viu anteriormente nos exemplos, e garante também uma maior retenção de informação a longo prazo. Quando o aluno desenvolve um relacionamento com o tema que não é somente de ouvinte, como é o caso das metodologias tradicionais, no sentido em que ele ouve, ele vê, ele pesquisa, muitas vezes ele discute, muitas vezes ele apresenta esse conhecimento para outras pessoas, ele desenvolve esse conhecimento e domina esse conhecimento com maestria, de uma forma muito mais profunda. Outro benefício dessas metodologias é o exercício do trabalho em equipe, através de uma maior interação entre os alunos. Isso traz também uma importante constatação de que todo trabalho requer a articulação com outros profissionais e traz a importância da interdisciplinaridade. Isso também é uma capacidade muito visada em qualquer atuação profissional, levando em conta que o indivíduo possui uma dimensão socioemocional necessária para desempenhar qualquer que seja a sua futura profissão. A gente também tem como benefício a integração entre a teoria e a prática, desenvolvendo uma visão crítica da realidade. Essa relação com a realidade facilita e fixa melhor os conteúdos e promove o desenvolvimento desse pensamento crítico e o uso de avaliações formativas. Além da perspectiva somativa, essas metodologias trazem também um conceito de avaliação formativa. Isso significa que todas as atividades feitas pelo estudante vão ser avaliadas, devem ser avaliadas, privilegiando o desenvolvimento do aluno ao longo do curso e não somente uma nota de exposição de conteúdo, como é na metodologia de avaliação somativa. Além disso, a gente tem também um favorecimento do relacionamento entre o professor e o aluno, já que esse modelo aproxima o professor e o aluno, tira o professor da posição de superioridade, de detentor do conhecimento e quebra essa hierarquia, tirando também o aluno dessa posição de inferioridade. A implementação da metodologia ativa apresenta alguns desafios, como a mudança no sistema tradicional de educação, tanto para os educadores e para a instituição de ensino, quanto para os próprios alunos. Dificuldade quanto à formação profissional do educador. As novas tecnologias não dispensam a figura do professor. Ao contrário, exigem dele que adicione ao seu perfil novas exigências bem mais complexas, tais como saber lidar com ritmos individuais dos seus alunos, aprimorar-se de técnicas novas de elaboração de material didático produzidos por meios eletrônicos, trabalhar em ambientes virtuais diferentes do ensino tradicional e da universidade, além de adquirir uma nova linguagem e saber manejar criativamente a oferta tecnológica.
as limitações tecnológicas vivenciadas pelos alunos, pois todas as práticas pressupõem que a informação deve estar disponível e ser facilmente acessada a todo momento. Porém, nem todo aluno tem acesso à tecnologia. A dificuldade de contemplar os conhecimentos essenciais, além da questão da disponibilização de recursos em quantidade e qualidade, o próprio aluno ele deve ser capaz de identificar as suas necessidades de aprendizagem, as lacunas da sua formação, as suas necessidades de atualização e buscar as formas de saná-las. Maior dificuldade na garantia de um aprendizado comum a todos, pois do ponto de vista do aluno, o maior desafio é engajá-lo no modelo, uma vez que exigirá maior esforço e comprometimento. Os alunos que não cumprem a sua parte de estudo não têm condição de acompanhar o conteúdo. Concluímos que a implementação da metodologia ativa ainda enfrenta alguns desafios para se firmar como uma prática pedagógica amplamente utilizada. No entanto, já é reconhecido que esse método favorece o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, além de colaborar com as demandas profissionais do século XXI, que incluem aprendizado rápido, consistente e eficaz para o mercado de trabalho. Além disso, sua utilização vai depender de algumas variáveis, como a instituição, a área de ensino, os professores e os alunos. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração deste trabalho. Agradecemos a todos pela atenção.